Sim, estamos ao vivo às 8 horas da noite em ponto, 11 de agosto de 2021, para falar sobre como os seus pais afetam suas finanças hoje. Esse é o nosso tema da live. Como seus pais afetam suas finanças hoje. Público, para quem é essa live, né? Qual que é o conteúdo é para quem nessa live de hoje? Para qualquer pessoa que queira melhorar sua vida financeira, tendo mais conhecimento, tendo mais autoconhecimento também. O objetivo principal dessa live é que vocês saiam desse vídeo conseguindo identificar melhor como os seus pais ou as pessoas que criaram você influenciaram direta ou indiretamente seu comportamento financeiro atual. O objetivo secundário dessa live é que vocês saiam daqui da live, desse vídeo, sabendo o que fazer a respeito dessa influência e como lidar com ela, beleza? Então vamos lá, aguardando alguns minutinhos para o pessoal entrar para a gente começar o vídeo. Se você está vendo essa gravação, avança menos de 4 minutos que a gente já vai começar o conteúdo. Se você está vendo ao vivo aqui comigo, aguarda só mais alguns instantes até eu começar o conteúdo para valer, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre como os seus pais afetam ou afetaram, né? Afetam suas finanças hoje ou afetaram de acordo com a criação, enfim, como é que foi essa parte aí com vocês, beleza? Só mais alguns instantes a gente já inicia o conteúdo. Boa noite para quem está entrando e a gente já vai iniciar, a gente já vai começar o conteúdo por aqui, beleza? Então, por enquanto, aguardando alguns instantes, menos de 3 minutos a gente começa o conteúdo. Daqui a pouco já vou dar os meus recados sobre a parte de anotação, a parte de likes aqui no Insta, enfim. Daqui a pouco eu já começo com essa parte também para 8h05 em ponto a gente começar o conteúdo, beleza? Então vamos lá, mais alguns instantes. Aliás, o aviso da anotação eu já vou dar. Vamos começar por ele, já é importante, vamos começar por ele. Seguinte, as lives aqui, elas têm muito conteúdo aplicável, elas têm conteúdo para você poder sair daqui e já colocar em prática na tua vida financeira. Então, minha recomendação número 1 para você, tenha sempre papel e caneta perto de você. Tá? Eu sempre falo das canetas coloridas que eu uso, então sempre aqui na minha mesa, 3 cores diferentes, porque eu sou um cara muito visual, então para mim é importante ter essas canetas, enfim, e um caderno, pelo menos um. Na minha mesa tem vários, mas pelo menos um caderno é importante você ter para anotar já algumas coisas. Não confia na memória e não confia que depois você vai acabar voltando para cá para o vídeo para poder assistir de novo e pegar essa sacada. Tenha isso perto de você e vai escrevendo, tá? Segunda coisa, como eu falei, eu sou muito visual e aqui no Insta a gente tem uma forma de vocês me mostrarem o que foi importante para vocês, o que fez sentido para vocês, tá? Que é esse coraçãozinho que tá aqui no canto direito, onde você pode, toda vez que você ouvir alguma coisa que fez sentido para você, que você curtiu, que foi importante, que de alguma forma, enfim, te deu uma ideia de fazer algo diferente, clica aqui nesse coração, tá? Clique e segura, ou vai clicando, mas me mostra visualmente para eu poder saber, como alguém está fazendo aqui agora, para eu poder saber que aquilo que eu falei fez sentido para você. Que aquilo que eu falei foi importante, que te ajudou, que vai te trazer, enfim, né, que trouxe um aprendizado interessante e importante também, beleza? Então esses são os recadinhos iniciais para em segundos a gente iniciar a live de hoje. Boa noite, Rafa, tudo bem? Como é que você tá? Chegou na hora certa, eu já terminei os recados, agora é começar o conteúdo. E quer saber? 8h04, vou começar um pouco antes também, quer entrar depois, pega o conteúdo e é isso aí, bora lá. Seguinte, só retomando o tema da live de hoje, como seus pais afetam suas finanças hoje, beleza? Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Como os adultos lidavam com dinheiro perto de você? Tá? Vão ter alguns momentos assim nessa live, nesse vídeo, que eu vou pedir para você parar, pensar e tentar lembrar de alguns acontecimentos da sua infância / adolescência e começo da vida adulta, tá bom? Eu vou descrever algumas possibilidades daqui a pouco para você,
Mas antes eu preciso te explicar por que isso é importante. Então você precisa entender por que é importante a gente começar falando sobre como, né, enfim, sobre como os adultos lidavam com finanças, né, com grana, enfim, antes, né, no teu desenvolvimento. Independentemente, tá, de como os adultos lidavam com o dinheiro perto de você, essa forma vai trazer algumas possibilidades na sua vida adulta, na sua vida financeira atual. Você pode agir, primeira possibilidade, você pode agir igual a esses adultos com relação a dinheiro, porque essa é a forma que você conhece e ela te deixa mais confortável, independente de ser uma forma boa ou ruim. A segunda, você pode agir diferente de como esses adultos agiam, tá? Porque você quer ter resultados diferentes dos deles também. Tá? Isso pode ser de forma consciente ou inconsciente. Ou você pode agir diferente de como esses adultos agiam, mas assim, porque você tem repulsa de como eles lidavam com o dinheiro. Independente se era uma forma boa ou ruim, tá? De como eles lidavam com o dinheiro. Ou seja, independente deles terem dívidas, investirem, viverem no 0 a 0, você pode agir igual, agir levemente diferente ou ir para o extremo oposto. Tá? Dependendo da forma como eles terem lidado com o dinheiro ter te afetado. Então, pega só, dependendo da forma como esses adultos lidavam com o dinheiro quando você era menor, você pode ir para uma dessas três pontas, agir igual, agir levemente diferente ou ir para o extremo oposto, de acordo com o que isso te afetou, como isso te afetou. E é sobre esse tema que eu vou falar na live de hoje. A primeira pergunta que eu tenho para você é, para você pensar, anotar, de repente pensar agora, pensar depois, mas já começa a ir desenhando esse raciocínio. Como seus pais, tá, ou as pessoas que te criaram, enfim, lidavam com dinheiro perto de você, tá? Elas eram pessoas que gastavam tudo que ganhavam, elas gastavam mais do que ganhavam, elas guardavam sempre um pouco de dinheiro, elas guardavam bastante. Então, começa por esse pensamento. Lembra da tua criação, lembra das pessoas que estavam com você na tua criação, teus pais ou alguns adultos, enfim, lembra dessa parte. Como que essas pessoas lidavam com dinheiro perto de você? Elas gastavam tudo que elas ganhavam, elas gastavam mais do que elas ganhavam, elas guardavam sempre um pouco de dinheiro, elas guardavam bastante. Você lembra como é que era o seu padrão de vida na infância, adolescência e começo da vida adulta? Era tipo, não sobrava, mas também não faltava? Ou chegou a faltar grana em alguns momentos? Ou vocês tinham uma vida confortável e parecia que sobrava dinheiro em alguns momentos também? Ou seus pais guardavam bastante dinheiro e quase não gastavam? Ou ainda vocês passaram por fases financeiras diferentes do que você se recorda, tá? É importante fazer esse exercício agora, tem um porquê eu tá traçando essa linha de raciocínio. Se não der para você lembrar de tudo, se você não lembrar de alguma alternativa que eu falei agora, se você está vendo gravado, pausa o vídeo, volta um pouquinho, mas se está vendo ao vivo aqui comigo, não tem como eu voltar, né, assim, no vídeo, mas tem como eu repetir. Então, se alguma informação não ficou clara, me pergunta, tá? Mas é importante tentar lembrar quais situações que eu descrevi encaixam melhor para o que você viveu ou lembra que viveu. Tá? Como eu te falei agora há pouco, a forma como esses adultos lidavam com dinheiro perto de você vai influenciar a sua forma de lidar com dinheiro hoje. A tua vida financeira é influenciada diretamente. E quais são as consequências hoje em dia? Tá? Deixa eu te contar uma história que eu já contei na live sobre como não perder o sono por conta das dívidas há 2 semanas. Essa história, ela é da noite em que eu atendi pontualmente, tá, 2 mulheres com o mesmo tipo de origem familiar, mas situações financeiras atuais assim bem opostas. A situação financeira dessas 2 mulheres hoje ela é totalmente oposta, mas a origem familiar igualzinha. E detalhe, elas não se conhecem ou não se conheciam, foram atendimentos diferentes, com, enfim, lugares diferentes e tal. As duas
elas vinham de uma família em que os pais tinham dívidas desde que elas eram crianças, tá? A primeira mulher que eu atendi naquela noite, ela tinha uma vida financeira extremamente organizada. Ela guardava uma boa parte do que ela ganhava, ela tinha acumulado um bom patrimônio para a idade dela, mas ela tinha muito medo de perder o que ela tinha conquistado. Esse medo, só para você entender, ele vinha de não querer passar pela mesma situação que os pais passaram de ter dívidas quando ela era criança. A segunda mulher, ela tinha dívidas e gastos muito parecidos com os dos pais. Ela só sabia como era viver uma vida com dívidas. E por isso ela não fazia ideia de como sair das dívidas. O modelo econômico e confortável dela era uma vida com dívidas. Eu vou te falar agora quais são as consequências mais comuns para cada situação. E mais para frente eu vou te falar como você lida com essas situações também, beleza? Lembra do seu padrão de vida na infância, adolescência e começo da vida adulta, tá? Vamos lá. Possibilidade número 1. Não sobrava, mas também não faltava, tá? Aliás, antes de eu começar essa parte, peraí, deixa eu perguntar se vocês têm alguma dúvida. Esse é um assunto um pouco diferente do que eu tô acostumado a falar aqui. Não envolve conta, envolve comportamento, envolve outras questões psicológicas, terapeutas, comportamentais, por favor, que eu não vou entrar aqui na live, mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Se tiver tudo bem, me escreve aqui que tá tudo bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui as dúvidas também antes de eu começar falando desses padrões de vida, tá? E de como, enfim, como depois você consegue superar esse padrão também. E hoje tem indicação de livro também, que eu tirei um trecho para contar uma história para vocês. Esse livro é muito bom. Vamos lá, olha quando eu bebo água, a luz estoura. Vamos lá, bom, então tudo certo por aqui, beleza. Então vamos lá, padrão de vida na infância. Não sobrava dinheiro, mas também não faltava, tá? Essa é aquela situação bem neutra, né? Só que ela pode não ter te afetado tanto, pode não ter te afetado em nada, mas ou ela pode ter trazido algumas consequências razoáveis para você. Hoje eu vou te explicar. Se os seus pais lidavam com essa situação de uma forma bem natural e bem tranquila, ou a percepção que você tinha era essa, você também pode entender que é natural e tranquilo ficar sempre no 0 a 0. Só lembra, tá, que ficar no 0 a 0 é um equilíbrio muito, muito perigoso. Tá? Qualquer emergência pode te fazer entrar em dívidas. Qualquer emergência que você tiver te faz entrar em dívidas. E por viver no 0 a 0, por você estar sempre no 0 a 0, você pode não ter grana para sair dessas dívidas no curto prazo. Se os seus pais lidavam com essa situação de não sobrar e também não faltar de uma forma do tipo assim, só se vive uma vez, não vou dar nada para o governo, não pretendo deixar herança, se essas eram frases que você ouvia dos seus pais, das pessoas que te criaram, as consequências para você podem ser um pouquinho piores, tá? Porque hoje em dia você tem grandes chances de não ter dinheiro guardado e até mesmo estar devendo porque só se vive uma vez. Talvez não faltasse grana para os seus pais, porque eles talvez ganhassem mais do que eles precisavam ou que eles gastavam muito pouco. Mas se você seguir no mesmo caminho, você tem grandes chances de lá no futuro, lá na frente, você chegar numa aposentadoria até meio ralinha, meio fraca. Tá? Então grava, se essa era a situação que teus pais te passavam, as pessoas que te criaram te passavam, né, percepção de como eles lidavam com dinheiro, fica atento que essas podem ser as consequências para você hoje e a gente vai chegar num ponto em que você vai analisar essas consequências também. Tá? Opção número 2. Chegou a faltar grana em alguns momentos. Essa é uma das situações mais tensas em relação à influência nas tuas finanças na tua vida adulta atual. Se os teus pais lidavam com essa situação de falta de grana de uma forma também natural e tranquila, você também tende a entender que ter dívidas é sossegado. Até porque esse foi o modelo que você foi criado ou foi criada. A grande questão é que se você não acordar a tempo, não é só a sua aposentadoria que vai estar comprometida no futuro. Você vai seguir vendendo almoço para pagar a janta.
Esse ciclo, só para você ter uma ideia, assim, não tem boas perspectivas de terminar tão cedo e de uma forma também tão positiva, tá? De novo, se esse é o teu caso, fica tranquilo e fique tranquilo que eu vou te falar daqui a pouco como resolver essa situação, beleza? Agora, se os seus pais se preocupavam com essa situação das dívidas e até perdessem um pouco do sono, você está numa situação bem melhor, tá? Porque você viu e sentiu na pele como era ruim para eles ter dívida também. Você viu como era ruim para eles terem dívidas. Então, mesmo que hoje você tenha dívidas, você sabe as consequências de ir por esse caminho. Mas, lógico, pode ter acontecido algo totalmente oposto também. Por ter visto e vivido uma infância, adolescência ou começo da vida adulta com dívidas, você pode ter pego asco, você pode ter ficado com uma sensação ruim de ter dívidas e você não quer passar por essa situação nem fodendo. É o mesmo caso que eu contei agora há pouco da mulher que guardava boa parte do que ela ganhava e tinha um ótimo patrimônio. Só que ela tinha muito medo de perder esse patrimônio. Ela não queria passar pela situação que os pais passaram de ter dívidas quando ela era criança. Ela queria passar longe dessa situação. Então, ela foi pro oposto, completamente oposto do que os pais tinham. Tá? A terceira situação que pode acontecer, que teus pais de repente passaram, ou as pessoas que te criaram passaram, era que você tinha uma vida confortável. E parecia que sobrava dinheiro em alguns momentos, mas isso não era muito claro. Vocês não faltava, você não via isso acontecer, parecia que sobrava grana. Tá? Essa também é uma situação bem neutra, tá? Que pode não ter te afetado em nada, ou também pode ter trazido algumas consequências razoáveis para você hoje. Tá? Se os seus pais lidavam com essa situação sem nenhum tipo de orçamento ou de controle básico de contas e tal, você pode estar fazendo a mesma coisa hoje em dia, da mesma forma hoje em dia. Nesse caso, eu também tenho a hipótese de que sobrava grana para os seus pais, porque eles ganhavam muito mais do que eles precisavam ou gastavam pouco. Se esse é o seu caso, para resolver, procure começar um controle de contas só para você ter mais segurança sobre para onde está indo a sua grana, para onde está indo o seu dinheiro. E o cuidado aqui é mais no sentido de entender seus gastos e onde você está guardando o seu dinheiro, para se precisar fazer algum tipo de ajuste, mas você não está, você tem um norte, né? O teu norte é um pouco mais tranquilo, vamos chamar assim, tá? Quarta situação que pode ter acontecido com você na infância, enfim, no começo da vida adulta, adolescência e tal. Seus pais guardavam bastante dinheiro e eles quase não gastavam. E por incrível que pareça, essa também é uma das situações que mais tensas em relação à influência que pode ter nas suas finanças hoje. Se você me perguntar assim, como assim, Lucas? Não é possível, como é que guardar dinheiro é ruim? Guardar dinheiro não é ruim. Guardar dinheiro não é ruim, te garanto. Mas se a sua percepção sobre isso era ruim quando você era criança e adolescente, isso pode ter te influenciado muito hoje em dia. E de que forma? Se você sentiu que de alguma forma não teve as coisas que você queria ou achava que era justo, ou se você sente que algo na sua infância pode ter faltado, você tem grandes chances de hoje gastar como se não houvesse amanhã, porque só se vive uma vez. Eu não estou nem falando que hoje você tem dívidas, nem cheguei nessa parte, mas a ideia de planejar algo, de guardar dinheiro para um objetivo futuro, talvez não encaixe tão bem assim para você, tá? Mas se seus pais lidavam com essa situação de uma forma mais tranquila e natural, você também tende a guardar dinheiro, investir e de repente nem se priva de nada, beleza? E a quinta forma, vocês passaram por fases financeiras diferentes. Tá? E se na sua criação você passou por fases financeiras diferentes e tal, você tem maiores chances de hoje ser um pouquinho medrosa, um pouquinho medroso em alguns aspectos. Tá? Você pode ter receio de ficar sem grana porque você já passou por isso, e você pode ter receio de empreender e querer empregos mais seguros e mais estáveis, tudo isso porque você viveu momentos diferentes em relação a dinheiro. Então, como você viveu fases diferentes, momentos diferentes, você tende a ter um pouco mais de receio em relação a dinheiro, em relação a decisões, em relação aos caminhos que você está seguindo também, beleza? Pessoal,
eu passei aqui pelas as 5 formas, tá, mais comuns, as 5 formas que os adultos ou os teus pais, as pessoas que te criaram, que estavam perto de você na tua infância, adolescência, vida, começo de vida adulta, como que eles lidavam com o dinheiro e como isso pode te afetar, tá? Tanto para você agir parecido, agir diferente, agir totalmente diferente, agir parecido ou agir assim um pouquinho parecido, mas nem tanto, né? Você seguiu a mesma linha, você foi proposto ou você falou, eu tô vivendo, tô fazendo mais ou menos o mesmo caminho, tá? Agora eu vou começar falando sobre as soluções, sobre as 3 soluções para você resolver, resolver essa influência, para você poder trilhar o teu caminho financeiro da forma que é mais adequada para você. Daí você conseguir identificar isso, bati até no meu caderno aqui, para você conseguir identificar, fala com a mão, meu caderno está muito perto, eu bati nele e está fazendo barulho. Então assim, você vai conseguir trilhar o teu caminho financeiro de uma forma muito mais tranquila a partir de agora. Mas eu quero antes perguntar se vocês têm alguma dúvida do que eu falei até agora. Eu vou tomar uma água aqui, mas se vocês têm alguma dúvida, que eu vou começar falando que não importa como foi a tua criação sobre dinheiro, você tem 3 saídas ou 3 soluções para ficar de bem com a sua vida financeira a partir de agora. Então, se você tem alguma pergunta, me escreve agora aqui nos comentários. Se não tem, tudo bem. Mas se tem, escreve aqui nos comentários que eu vou responder antes de entrar nessa parte das soluções, tá? E no final eu vou fazer uma indicação de um livro aqui e falar de um trecho que ele é muito, muito importante para a terceira solução, tá? Então, se tem alguma dúvida, manda aqui. Se não tem, manda um joinha, fala tá tudo bem, tudo certo e tal. Que para mim o que tem dúvida ou não, a gente segue. Eu vou responder as dúvidas, lógico, mas se não, eu sigo por aqui, beleza? Bom, acho que por enquanto não. Tudo certo. Bora lá. Só para ter certeza que vocês estão aqui comigo. Ah, beleza, eu recebi um joinha, então tá bom. Então você recebeu um joinha, então estamos ao vivo aqui, tá tudo certo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Então vamos lá. Soluções. A primeira solução: autoconhecimento. Primeiro, você precisa entender onde você está nas situações que eu falei agora há pouco. Como é que foi a sua criação sobre dinheiro? Tenta lembrar de fatos, de percepções que você tinha e de sentimentos que você teve na infância, adolescência e no começo da sua vida adulta com relação a dinheiro. Como está a sua situação atual com relação a dinheiro? Então, primeira coisa, como foi a sua criação e como está a sua situação atual com relação a dinheiro? Você tem dívidas? Você guarda dinheiro? Você está no 0 a 0? Então, primeiro, lembra da tua criação e tenta lembrar de fatos, tá? Eu sei que a gente vai puxar uma memória bastante antiga, né? De anos para trás. Só que assim, o quanto mais você conseguir lembrar fatos ou o que você tinha de percepção e tal, de sentimentos que você teve naquele momento, melhor você vai conseguir se encaixar a partir de agora em relação a essas possibilidades que eu acabei de descrever, tá? E como que está a tua situação financeira atual hoje? Você tem dívidas, você guarda dinheiro, você está no 0 a 0. Identifique onde você está hoje e como foi a sua criação para poder dar o passo seguinte, tá? Que é, você precisa entender que o que é seu e o que é deles é deles. Agora que você já consegue identificar bem melhor como foi a sua criação e os efeitos que ela pode ter tido na sua vida financeira, chegou a hora de seguir em frente. Como assim? A forma que seus pais lidam ou lidavam com dinheiro é a forma deles. A sua forma de lidar com dinheiro é a sua forma. Você não precisa fazer igual ou totalmente o oposto. O que você pode fazer? Você pode começar a pensar e a sentir como que você prefere lidar com a sua grana daqui para frente. Como é que você se sentiria mais à vontade? O que você prefere para agora? E para daqui a alguns anos também? Tem um cara que eu sigo e gosto bastante dos conteúdos, que é o Gary Vee. Tá? Ele tem uma visão até meio radical com relação a algumas relações e tal. E eu entendo que pode te ajudar também, por isso que eu trouxe o Gary Vee como referência. Tá? Só para você ter uma ideia, ele é um cara de marketing
é um empreendedor da Bielorrússia que está nos Estados Unidos há muitos anos. Tanto que o pessoal já chama, se você procurar na Wikipedia, vai falar que o cara é americano. E não é, ele é descendente de bielorrussos ou até nasceu lá, não lembro mais. Acho que ele nasceu lá, inclusive. Só para você ter uma ideia, se hoje eu distribuo meus conteúdos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no meu blog, é por conta de uma estratégia que ele desenvolveu. Tá? Então, ele é o responsável por hoje eu fazer lives e distribuir em vários lugares diferentes, porque ele desenvolveu uma estratégia que faz total sentido. É um cara muito bom, tecnicamente falando, e como pessoa me parece também. O Gary Vee, o que acontece? Ele responde muitas dúvidas de pessoas que também querem empreender. Assim como ele é empreendedor, ele responde dúvidas de pessoas que querem empreender também. Independente de idade, gênero, tal, nacionalidade, enfim. E uma das perguntas que eu mais vi ele responder é a seguinte. A pessoa chega para ele e fala: eu não tenho apoio das pessoas ao meu redor, eu não tenho apoio das pessoas que estão perto de mim ou de alguma pessoa específica. O que eu devo fazer? O Gary Vee é um cara que responde assim, você vê, é muito na lata, é muito direto. O que ele costuma responder é do tipo assim: feche os ouvidos e foque no seu projeto, ou arranje outro lugar para morar, ou termine o seu namoro, e coisas mais diretas como essa. Ele fala assim: você não tem apoio? Né? Tipo, vai sozinho, se feche e tal, algo nesse sentido. Claro que ele não fala só isso, vamos fazer um filtro também, ele não fala só isso. No final do dia, o que ele quer dizer? Se você tem um objetivo, vá atrás do seu objetivo. Seria muito bom, seria ótimo ter o apoio de outras pessoas. Mas se não for possível ter esse apoio, feche os ouvidos e vá mesmo assim. E por que eu estou trazendo o Gary Vee para essa live, um bielorrusso? Porque é importante a gente entender e respeitar que o caminho que foi trilhado pelos nossos pais não precisa ser o nosso caminho. E não tem nada de errado com nenhum desses caminhos. Deles, o seu, não tem nada de errado. Eles poderiam até ser iguais, tá? Desde que você sinta que é isso que você quer. Quer trilhar o mesmo caminho, quer seguir o mesmo caminho, beleza. Se você sentir que é isso que você quer. Agora, se você não sentiu isso, e você vê que eu tô falando sentiu, eu não tô falando pensou. Porque você tem que pensar, você tem que sentir, você tem que sentir o que você quer fazer daqui pra frente com a tua vida financeira. Quer seguir o mesmo caminho, beleza. Não quer? Cara, beleza também. É isso que você precisa entender. O que é seu, o que é deles é deles. E a terceira forma de você resolver, a terceira solução, o terceiro passo, o terceiro caminho de você resolver essa questão da influência. Eu vou começar falando de um livro muito bom, tá, que eu já li algumas vezes, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? Esse livro ele tem 95 anos. 95 anos. Eu fui pesquisar quando ele foi escrito. Ele começou a ser escrito em 1926. Ele tem 95 anos. Só que os ensinamentos eles são completamente atuais. Tá? Nesse livro, uma das histórias que mais me marcou é quando alguns amigos do Homem Mais Rico da Babilônia, eles vão procurar os conselhos desse cara. Eles vão falar assim, ele chama Arcade, né? Eles vão procurar os conselhos do Arcade. E o Arcade, ele conta para eles a história de como ele começou a investir. E aquele primeiro investimento, ele foi um fracasso total. O que o Arcade fazia? Ele trabalhava como se fosse um escrevente de cartório hoje em dia, tá? Mas na época ele entalhava tábuas, né? Tábua de argila e tal. O pessoal quer levar alguma coisa por escrito, vai lá e tem alguém para entalhar a tábua de argila, né? Aí ele separou, né, por todos os meses, durante um ano, por um conselho de um outro senhor, né? Ele separou por um ano, né, 12 meses, enfim, ele separou uma parte do que ele ganhava. Eu não lembro se era tipo 10% ou 20% da renda, ele separava todos os meses e tal. No final de um ano, ele queria multiplicar esse dinheiro. O que ele fez? Ele entregou esse dinheiro para o Asmur, que era oleiro. Tá? E o oleiro e o Asmur, ele ia viajar para a Fenícia para comprar joias que só eram encontradas na Fenícia para poder vender na Babilônia. Só para explicar, oleiro é alguém que trabalha com cerâmica. Tá? Na volta, né, da viagem do Asmur, os dois descobriram que o Asmur foi enganado pelos fenícios que venderam tipo pedaços de vidro para ele, não joias.
Ele voltou dessa viagem com a grana que o Arcade tinha dado para ele e com a grana dele também. Ele tinha ido comprar, ele foi comprar joias e voltou com um pedaço de vidro. Por quê? Ele era oleiro e não joalheiro. Ele não conseguia identificar a diferença entre esses vidros brilhantes, coloridos e tal, e tipo joias. Por que eu te contei essa história? Porque não adianta você pedir conselhos e orientações para quem não chegou onde você quer chegar. Não adianta pedir conselhos e orientações sobre como abrir uma empresa para uma pessoa que é servidora pública. Não adianta pedir conselhos e orientações sobre como sair das dívidas para quem nunca teve dívidas. Não adianta pedir conselhos sobre como investir melhor para quem nunca investiu. Entende? A terceira saída é pedir conselhos e orientações para quem chegou onde você quer chegar. Não adianta tentar trilhar um caminho, tentar chegar num lugar pedindo conselhos para quem não chegou e para quem não está interessado em chegar onde você quer chegar. Se você tá aqui comigo nessa live, ou nesse vídeo até agora, e você quiser mudar a tua situação financeira atual, escolha pessoas para te ajudar nesse caminho, que realmente podem te ajudar nesse caminho. Tá? Cuidado com os diqueiros, aquelas pessoas que sempre têm altas dicas para te dar. Para e pensa, se pergunta se essas pessoas são tão boas, têm dicas tão interessantes, por que elas não estão melhores de vida? Por que elas não estão bem de vida? Tá? E se você pensa, de repente, em comprar um imóvel, conversa com quem já comprou um imóvel e deu certo. E com quem já comprou um imóvel também e não deu certo. Veja sempre os dois lados. Tá? Dessa forma, tá? Eu termino o conteúdo que eu tinha para vocês hoje, mas eu quero ficar aqui e ver se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara, algum ponto que fala, putz, eu quero entender melhor e tal. Eu tô aqui para tirar essas dúvidas, senão o conteúdo da noite de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar. É um conteúdo mais denso, eu sei, é mais comportamental, não tem muita coisa de finanças, é outra vibe, mas para mim era importante trazer esse conteúdo para vocês, porque ele influencia diretamente como você lida com as suas finanças hoje. E eu precisava falar sobre isso com vocês para poder esclarecer, trazer, enfim, um ponto de vista diferente. De repente você consegue a partir de agora lidar com as tuas contas de uma outra forma, com os teus investimentos, se você tem dívidas, com a tua dívida, entendendo como é que foi a tua origem familiar, entendendo como de repente a tua árvore genealógica te influenciou de alguma forma, a tua criação, e agora você pode, entendendo isso, seguir de uma forma muito mais tranquila e muito mais do seu jeito, muito mais autônoma também. Tá? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Se não, vou encerrar a live aqui, dando boa noite para vocês, mas quero só ver se vocês têm alguma dúvida por aqui. Se não, bora encerrar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quando eu falo bastante, a gente fica na dúvida se ficou tudo claro mesmo ou se a pessoa está com alguma dúvida aí. Dou-lhe três. Gente, muito obrigado então. Boa noite para vocês. Valeu por estarem comigo hoje. Amanhã às 20 também tem live aqui no Instagram, beleza? O tema ainda vai ser definido por vocês também. Falou? Obrigado, gente. Valeu. Fui.